Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Salve, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Uma semana que estamos nos preparando, deixando o material pronto, né? Vocês já estão percebendo que não é uma live ao vivo, mas é uma live feita com muito carinho, com muito respeito, né? Com a espiritualidade, com vocês. E o Robson, esse querido irmão que está sempre aqui me apoiando, me ajudando, né, um braço direito de todas as horas, me auxiliando na produção de conteúdos para o período que for necessário, né? Sabemos que tem um monte de conteúdo que precisa ficar pronto para o próximo ano, mas além disso, precisamos estar sempre tendo entrega, muita entrega em relação a todo o trabalho. E isso a gente tem feito com muito respeito. Então, sei que não é ao vivo, mas é com o mesmo carinho de que fosse ao vivo. Como vai ser a primeira exibição, então, para vocês vai ser novidade mesmo. Então, está tudo certo. E aí, Robson, como está nessa sexta-feira, 10 de novembro? Pois é. Boa tarde, não é? Ou boa noite, pessoal, a família do portal. Boa tarde, Odelei. E não é ao vivo, mas com certeza é inédita, não é? E isso, quando for necessário, é muito relativo, né? A que nós gravamos no primeiro dia, nós exibimos no dia seguinte. Então, Deus é que sabe como que são dispostas as coisas, né? A gente se prepara da melhor maneira possível, mas o fluxo quem determina é o alto, não é? E aqui nós estamos cada vez melhores, cada vez mais calor, calor está super agradável aqui, pensando que a gente estava reclamando do frio há uns meses atrás, não é? E ao mesmo tempo que a gente imagina, né, as projeções para o futuro, as perguntas que eu tenho tido a oportunidade para fazer para os mentores nessas ocasiões assim são do passado, né? Porque são dos meses atrás, aquelas que não foram respondidas no ao vivo, né? E aí às vezes tem essa oportunidade, essa janela aqui de esclarecimento e quem sabe é a sua pergunta que vai estar aqui hoje, não é? Então sempre vamos ficar atentos. A gente sabe que mesmo quando não é no ao vivo, os mentores orientam que a energia de cura e da egrégora é a mesma, né? Então estamos aqui com bastante fé, confiança e entusiasmo. Exatamente. Normalmente, quando eu estou aqui, eu tenho problema de som com o carro da pamonha, né? Cara que vende pamonha, não dá. Se eu for embora, a criançada chora e aí vai, né? Pamonha, 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 pamonha. Hoje que a gente está para gravar, pela primeira vez tem um carro vendendo abacaxi com som. em um, em mais de um ano que eu tô aqui, é a primeira vez que tem um carro vendendo abacaxi aqui. Logo hoje. Mas bem, fora isso, tudo tranquilo. Como nós estamos, Robson, para o texto, temos a leitura do texto hoje. Ótimos, o texto está afiado aqui. Nós estamos estudando, né, trechos do Espírito Emmanuel,
ou como eu gosto de dizer, cortes, né? Como agora nós temos o canal Cortes do Portal, tem esses livrinhos do Chico que são cortes de Emmanuel. Esse tem o título O Essencial, é o da capa amarela, eles foram colocando várias cores para facilitar a identificação. E hoje é o número 16, que tem título Riqueza e Ação. E Emmanuel diz o seguinte pela psicografia do Chico: todas as oportunidades de estudo e progresso, aprimoramento e educação constituem talentos que o Senhor nos empresta, a fim de que possamos com ele colaborar na extensão da obra divina. Em razão disso, a riqueza não é somente depósito bancário ou a bolsa repleta. Riqueza é também a saúde que produz reconforto e o pensamento equilibrado a exprimir-se em bênçãos de segurança. Riqueza é a mão que trabalha e a inteligência que raciocina. Por isso mesmo, ninguém é tão pobre que não possa algo fazer na rota do bem comum. Assim considerada, a riqueza no mundo é igual ao sangue no corpo. Ergue-se a máquina fisiológica em todo o seu conjunto soberbo de peças, à base do líquido sanguíneo que circula, generoso e incessante. Tudo nesse universo de células microscópicas é atividade infatigável para que a vida se expresse divina e soberana. A parada intempestiva ou o empobrecimento do sangue carreiam a morte. Em nossa condição de ricos do dinheiro ou da habilidade, de coragem ou esperança, equilíbrio ou conhecimento, é indispensável nos devotemos ao serviço da elevação e da felicidade de todos os que nos cercam, uma vez que a preguiça, irmã gêmea da sovinice, é em verdade a fonte da ignorância que traz consigo em tudo as chagas da penúria e os tormentos do mal. Quiser comentar, Robson, aí, enquanto isso dá tempo de passar o carro do abacaxi. É uma das primeiras coisas que diz, né, que não basta ter a possibilidade. É preciso colocar essa possibilidade em movimento, né? Então, quantas pessoas que têm um ajuntamento de dinheiro e esse dinheiro fica amontoado lá sem utilidade, né? É a mesma coisa de eu ter uma quantidade grande de água e guardar essa água parada, fatalmente ela vai criar lodo, não é? E ele diz isso de todas as nossas possibilidades, seja de tempo, de equilíbrio mental, de inteligência, de esforço manual, de esperança, né? Todas essas riquezas são possibilidades que precisam de movimento para se materializar enquanto benefício. E o que ele está dizendo aqui é: coloque as suas possibilidades em movimento. Acho que é o primeiro recado, assim, né? É muito interessante isso, né? Porque todos nós buscamos, de uma certa forma, não digo riquezas materiais apenas, né? Quando a gente fala em riqueza, é que nem prosperidade, a gente tem que abranger ela para todas as áreas, né? Que ela aparece. Mas muitas vezes a gente quer muito algo, mas a energia da preguiça, ela acaba dominando. E ela domina muitas vezes não pela preguiça, mas por outras vertentes dela, como a procrastinação, por exemplo. A gente sabe que tem que fazer e a gente vai adiando, vai adiando. Nós temos, por exemplo, vontade de fazer muitos cursos. A gente vai lá, a gente compra os cursos, mas a gente nunca realiza os cursos. A gente fica adiando para fazer, que sabe que ele está lá e que de lá ele não vai sair. Então a gente vai adiando eles. E assim a gente vai vendo em todos os processos da vida, né? E que é a maneira por onde esta energia se manifesta. Às vezes podemos dizer: nossa, eu acho que eu estou obsediado porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas nós temos os subsídios necessários para que ambas as vertentes espirituais possam atuar sobre nós, né? Tanto os seres de luz
fluindo, colocando, acelerando, movimentando, assim como todas as forças negativas, que nós estamos dando alimento e combustível para que elas possam agir dentro de nós. E aí é que a gente vai encontrar sempre, acho que o caminho divisório, né? A oração, a prece, o centrar-se dentro do ser. Eu vejo, por exemplo, as pessoas muitas vezes pensam, tá forte barulho, né? Não, eu ia falar que a gente está precisando movimentar a paciência com o carro do abacaxi. O cara parou aqui na frente, né? Deve ter alguém comprando aí. E então tem algumas coisas, por exemplo, como ontem. Ontem, as pessoas, voltando, as pessoas às vezes olham para a gente e pensam, nossa, eles sabem tanto, eles têm contato com a espiritualidade, eles isso, eles aquilo, né? Porque é a visão que se tem. A gente está aqui 1 hora gravando, 1 hora é apenas 1 hora de 24 horas. E aí, nossa, estão sempre bem, que legal, que inveja. Ontem foi um dia muito difícil, né? Muita pressão espiritual, muito ataque. Tive a oportunidade de conversar com o Robson, em nenhum momento fugi das minhas responsabilidades de trabalho, com as gravações que fizemos ontem, com a live que foi feita ontem, né? E tempo todo fazendo uma força muito grande para mudar a vibração, para sair daquele estado e ir para outro estado que colocava a preguiça absoluta, a procrastinar tudo, a querer ficar só deitado. E aí a luta, a persistência, aquilo que muda a gente de um estado ao outro. Isso é um dos pontos fundamentais que nós não podemos esquecer. É verdade. Sabe que você falando sobre isso, vou dar um depoimento também. Pode fechar o seu microfone para o abacaxi parar um pouquinho. Mas uma das coisas que aconteceu que aí de ontem para hoje foi a minha vez, né? De não dormir bem e ter tido mesmo sono inquieto. E é isso que você disse, né? Não é todos os dias que nós estamos ótimos, não. Apesar de eu falar cada vez melhor é cada vez mais firme no propósito de sintonizar com o alto, mesmo que as dificuldades apareçam, né? E uma coisa que funcionou para mim no meio da noite, eu estou fazendo iniciação de Reiki agora, né? Eu tentei várias coisas, levantar, trocar de cama, trocar de posição, mexer no celular um pouco, e depois eu tive a ideia assim, vou me aplicar um Reiki. E aí, como é uma coisa que você tem que ficar parado para fazer, né, se concentrando, eu fui fazendo uma prece, fazendo isso, e foi o que acabou desacelerando o cérebro e eu conseguindo dormir de novo, né? Agora, voltando para o assunto, né, sobre os bens e as riquezas, né, o Eduardo Gibelli, que é uma pessoa que eu sigo, né, de Franca, espírita, que tem um projeto Menino Barça Novo, ele contou essa semana na live dele a história de Maria de Magdala, né, que é aquela seguidora de Jesus, que não sabe bem se ela tinha mesmo uma atividade ou se ela agenciava, né, uma casa de diversões. É mais provável que seja a segunda coisa, que ela tinha uma casa de diversões. Só que a casa de diversões dela era luxuosíssima, né? Era um palacete que ela recebia os importantes da época, inclusive alguns fariseus, né? Recebia príncipes, recebia mercadores, né? Negociantes, pessoas ricas. E ela era belíssima, né? Conta que ela tinha cabelos longos e negros e era uma das poucas mulheres que ousava sair com os cabelos soltos, né? Porque as mulheres naquela época tinham que se cobrir toda. E ela andava, não, como se ela fosse uma nobre, né? Então ela andava com os cabelos soltos, toda produzida. Então ela tinha tudo o que uma pessoa podia querer, ainda mais para uma mulher na época, né? Que a mulher não tinha essas oportunidades. Mas então ela tinha beleza, ela tinha juventude, ela tinha muito dinheiro, ela tinha influência, ela tinha esse contato com homens poderosos, ela tinha prazeres, né? Tinha acesso a presentes caríssimos, inclusive o perfume que ela usou para limpar os pés de Jesus, né? Para benzer os pés de Jesus. Então, é como se ela fosse quase que uma princesa, vamos dizer assim, né? Só que ela era extremamente infeliz. E ela tinha todas essas possibilidades e ela não punha essas possibilidades a favor
do próximo, não põe esse movimento que Emmanuel está dizendo, né? E aí, na sequência, foi contado, né, na narração do meu amigo, o encontro dela com Jesus e como isso transformou, né, todas essas possibilidades dela em ajuda ao próximo, e como ela profundamente se reformou, né? Então, essa é a proposta de Emmanuel, né? Olha as possibilidades que você tem, coloca esse movimento de auxílio do outro, que logo, logo essas coisas vão voltar para você, como no nosso estudo de ontem, né? Tudo que a gente dá, a gente depois recebe. Que lindo! Agora, sem o carro do abacaxi, podemos seguir o caminho. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir, com amor, com paz e com sabedoria. Trazei aos nossos corações sempre a sabedoria, para olharmos com discernimento e com bondade todos os caminhos postos diante dos nossos olhos. Permita que neste momento, Senhor, sobre a luz do Teu amor, sobre a luz da Tua paz, possamos encaminhar as nossas forças benéficas, direcionada aos nossos irmãos que necessitam. Permita, Senhor, que as nossas faculdades mediúnicas, a serviço do amor e da caridade, esteja sempre à disposição. Levai, Senhor, a todos aqueles que sofrem a paz e a esperança, a luz, o discernimento. E uma vez mais, rogamos a Tua mão, a Tua presença, em esperança e em paz, para as transformações necessárias em nossa vida. Manifesta em nossos corações o amor, manifesta em nossos pensamentos a paz, manifesta no nosso ser o equilíbrio, pois assim saberemos que a cura manifestada estará. Com humildade, Senhor, coloco as faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos no nome santo do Criador, na presença divina de Jesus, para servir da melhor forma possível, amparando, socorrendo e realizando as tarefas necessárias na área do esclarecimento, na área da cura física e espiritual. Louvamos ao Criador, louvamos a Jesus, louvamos a todos estes seres ascensos de luz que nos amparam, que nos acompanham. Louvamos a todos estes irmãos de entrega absoluta ao amor, à paz e à esperança. A vida no planeta Terra, ela é formada por inúmeros ciclos. Ciclos onde a abundância estará presente em nossa vida. Ciclos aonde precisaremos separar os melhores grãos para então semear
uma vez mais, e no tempo correto, receber o fruto que da sementeira chegará. O período de regar, de cuidar, o período de limpar, de zelar. E este ciclo constante do planeta movimenta-se dia após dia. Claro que falando com esta visão, pensamos diretamente nas nossas ações, nos nossos atos, na nossa vida de caminhos. Mas esse processo, ele pode ser reaplicado em todas as áreas da existência humana. Veja, por exemplo, no seu trabalho, quando temos a oportunidade de, mesmo tendo ali sua renda estabilizada mês a mês, tem ciclos no seu trabalho que são leves, outros que são densos, pesados, que necessitam de muita atenção, de muito cuidado, para então passar por estes períodos. Não há a menor sombra de dúvidas que todo ser humano sabe que tudo nesta vida tem início, meio e fim. Tudo passa, as alegrias, mas acima de tudo, as tristezas e os pesos da existência. O que precisamos, muitas vezes, é as reflexões longínquas da nossa existência. Olharmos para todos os processos, desde a nossa infância até os dias atuais da vida. Ver aquilo que enfrentamos na nossa infância, na nossa primeira infância, na nossa segunda infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, e assim até os dias atuais. E então, você verá que diante de tudo o que você enfrentou nesta vida, você sim se encontra em condições infinitamente melhores do que aquelas lá de tempos atrás. Mais maduro, mais madura, mais seguro ou segura, mais cheia de vida e de propósitos. E o melhor, mais amadurecida para as questões do universo, do espírito. Há inúmeras teorias que vagam entre as mentes aqui neste mundo, do mundo das ilusões, do mundo das imaginações, do mundo fechado a crenças que impossibilitam viver o todo, de estarmos dentro de uma grande caixa. A verdade, neste momento, é que nenhuma das teorias importa para a sua existência. Pois aonde você estiver colocado, você pode modificar tudo a qualquer instante. E esta maturidade, a qual te traz até este instante, ela é extremamente necessária para a tua compreensão enquanto ser imortal que somos. Vamos partir da ideia que tudo isto
é uma mente e uma inteligência criada. Que tudo o que vivemos aqui, de verdades e inverdades, são apenas vivências deste mundo restrito. E que fora deste mundo criado, há uma consciência universal, que sabe que não existe o errado e nem o certo, que existe apenas a expansão, a compreensão. Então, voltaríamos uma vez mais para aqui dentro e veríamos que o sonho, que o desejo, que os gozos, que as riquezas, que as consciências esclarecidas, tudo ocorre de forma correta e verdadeira. Não havendo mais certo e errado, verdades ou mentiras. Vivendo apenas uma energia necessária para um padrão de vida e de existência. Veja que mesmo analisando nessa amplitude do universo, veríamos que fora ou dentro, a lei da atração, a lei do movimento, a lei da ação e da reação ainda estaria presente. Quando olhamos para pelo microscópico, uma pequena bactéria, capaz de ser vista apenas pelas lentes mais apuradas, e passamos a imaginar como seria a vida ali, naquela condição. Nós, conhecedores de tudo o que já temos acesso, de como se processa os micro-organismos, como se proliferam as bactérias, como os vírus se propagam, e veja, falando de evolução. Qual seria a dimensão da sua mente consciente para a mente consciente daquele ser microscópica, de tamanho microscópico, diante de você? Bem, veja que são apenas padrões e locais aonde a existência está presente. Quando nós olhamos a amplitude de onde estamos inseridos, precisamos pensar que, na proporção daquela microbactéria, que futuramente transformar-se-á em um vírus, e assim sucessivamente crescendo e expandindo, veremos nós, o mundo espiritual ao nosso redor, semelhante a nós, mas intocável pelas nossas limitações ainda materiais, passageiras, mas materiais. Como se escutássemos tudo ao nosso redor, mas vivêssemos presos dentro de um casulo, micro-casulo. Depois, as esferas mais elevadas dos protetores espirituais, dos anjos de guarda, dos mentores, dos seres angelicais, dos seres ascensos, até chegarmos à consciência máxima, o Criador. Para algumas consciências, nós somos considerados avatares luminosos, mas para outras, crianças espirituais. Então não se trata mais do que ser e do que gostaríamos de ser. Se trata de sermos
aquilo que podemos naquele exato momento da existência, não olhando mais para trás, nem olhando tanto para frente, mas vivenciando as experiências mais sublimes de onde estamos inseridos. Desta forma, fazendo uso de tudo que temos em nossas mãos. A vibração, a caridade, o auxílio, a prece, a meditação, as boas músicas, os bons amigos, a família. Olha a diversidade e o universo de belas experiências junto a ti. O brilho no olhar daqueles que amamos e daqueles que nos amam. Temos diante dos nossos olhos as experiências mais sublimes para ultrapassarmos todos os limites e todas as barreiras que o universo pode ocasionar. Mas por vezes ainda nos sentimos presos, amarrados e invigilantes. E desta forma, relaxamos, estacionamos, ficamos parados, reclamando, ignorando e desacreditando. A você que me escuta nesse instante, lembra com todas as forças do teu ser que cada esforço valerá o suor, a dedicação para tudo que você tem para conquistar. E não é pouco. Paz e luz. Saudações, meu querido filho. Como você está? Saudações, mentor. Bom, como a resposta já é combinada, cada vez melhor, mas eu vou estendê-la, né? Cada vez melhor, de modo a estar mais consciente e, segundo as suas palavras no final, né? Cada vez percebendo o quanto vale a pena toda a experiência. Hoje nós reclamamos da experiência. Muito em breve nós agradeceremos. Assim seja, mentor. Acho que nós estamos precisando mesmo de cultivar essa energia da gratidão, né? De agradecer todas as experiências, pois todas estão nos levando mais próximas a Deus, né? Vamos para as perguntas, meu filho. Vamos lá. Tem uma pergunta que ao mesmo tempo é um depoimento, e como ele é um pouquinho mais longo, dá margem a bastante ângulo, então talvez a sua escolha sobre qual ângulo abordar tenha a ver com o que foi orientado hoje, né? Então a Vitória Azambuja, jornalista, ela disse assim: Mentor, eu nasci no dia 27 de março de 1997, era uma quinta-feira santa. Quando tive meu despertar espiritual, eu escutava uma voz falando: Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Tem alguma explicação? Depois de um tempo, passei a sentir um forte chamado por Maria Madalena. Escutava a voz dela dentro de mim, seu nome vinha muito em minha mente, e eu gostaria de saber o porquê disso. Minha querida filha, Vitória, é sabido que muitos de nós carregamos a lembrança viva em nós como espíritos, daquele momento derradeiro de Jesus no madeiro. Esta frase proferida pelo sublime peregrino tocou, ecoou e marcou
como tatuagens no espírito, aquilo tudo que era vivenciado naquele instante. Como belas e grandes palestras que assistíamos e que assistimos até hoje, somos tocados pelas sublimes energias dos seres espirituais que ali estão cuidando, zelando. O desencarne de Jesus, ele foi muito além do evento crucificação. Milhares e milhares de espíritos vieram até aquele local, no alto das oliveiras, acompanhar de longe e de perto no Gólgota o processo derradeiro da luz materializada na matéria. A cada castigo que o sublime peregrino recebia em seu corpo, dilacerando a pele, a carne, mas jamais tocando na alma, faziam com que as portas das colônias densas e espirituais abrissem e aquela enorme falange de zombarias viessem para a superfície, que naquele instante o sol não aparecia, as nuvens cobria, permitindo então que aquelas falanges, entre gargalhadas, entre sussurros, entrassem em período de êxtase ao ver o Cordeiro padecendo nas mãos do homem, da maldade, da injúria. Seres muitos trevosos envolviam o sinédrio, os romanos, aumentando ainda mais a raiva e a fúria naqueles povos. Mas aquilo tudo havia um propósito maior. E estas falanges zombeteiras não conseguiam observar o grande volume de luz que ali se estabelecia. Nunca se reuniu tantos seres luminosos na crosta terrestre como aquele instante em que o Nazareno, que Jesus, nosso Mestre, deixa as vestes carnais e assume a sua plenitude uma vez mais no mundo maior dos espíritos. Galáxias longínquas, aonde ele também zela e governa, vieram para resgatar, para recolher aquela grande massa perdida naquele momento em que Jesus, quase desfalecido das forças materiais, proclama tão bela frase: Senhor, meu Pai, perdoai estes que não sabem o que fazem.
como se um grande vendaval saísse pelo ar de sua boca, varrendo por completo a maldade e a incredulidade. Máscaras caindo e a luz se fazendo. Aquele ser, pouco tempo depois, liberto, como uma ave que flutuava de braços abertos, como um sol a iluminar sem queimar, envolvia todos em sua amorosidade, conduzindo para esses inúmeros locais, inclusive distantes do orbe terrestre, muitos daqueles irmãos, outros tantos, levando junto com ele para as zonas mais abismais, mas não para prendê-los, para ir lá libertá-los de vez da consciência tão dura. Nestes processos, Maria era uma que sempre acompanhava Jesus em desdobramento de seu corpo, assim como inúmeros apóstolos que não conheciam e não compreendiam o que era afastar-se da matéria. Apenas o faziam porque a indução do Mestre era muito maior. Muitos de nós, ali, minha querida Vitória, foram tocados pelas mãos de Maria e pela voz do Cristo. Você, uma delas. Obrigado, mentor, pelo relato emocionante. Sempre a gente encontrando conexões, não é? Entre a nossa parte mental e as nossas emoções. Então, pensando nesse assunto, né, das personagens bíblicas, o Marcos Santos fez a seguinte pergunta: existe um vácuo de conhecimento sobre Moisés e suas reencarnações. Poderiam esclarecer, por favor? Não sei o que é permitido falar sobre isso, não é, mentor? Eu não tenho a permissão para falar das sucessivas vidas de Moisés, mas todos eles foram muito importantes e responsáveis para a manifestação da presença do Cristo aqui, na vida terrena. Moisés, um deles. Mas ainda é muito cedo para falarmos destas lacunas, meus queridos irmãos. A ciência, os historiadores, ainda precisam encontrar algumas provas que estão bem próximas de serem encontradas. Aí então poderemos nós abordar com mais clareza e mais simplicidade. Obrigado, mentor. Uma outra pergunta sobre o mundo espiritual, do Tiago Arantes. Existe uma falange do Dr. Fritz? A falange médica do espaço, eles trabalham sem nomes, apenas se entregam ao serviço laborioso e amoroso das curas espirituais. Entre os encarnados é que se faz a necessidade dos nomes. Já imaginaram quantos locais simultaneamente Dr. Bezerra de Menezes acopla a médiuns e opera?
Será a bilocalidade, a bilocalização, a bicorporiedade deste ser que se manifesta em diferentes consciências? Ou uma falange maior que não está preocupada com nomes, e sim com o trabalho, trazendo a manifestação daquele ser para então parecer. Por isso, reforçamos, há muitas falanges, inclusive de Dr. Fritz, de Dr. Bezerra, de Dr. André e reticências. Obrigado, mentor. Duas colocações muito parecidas e que falam da angústia pessoal, não é? A Lidiane Oliveira disse assim: Boa noite, mentor. Estou tendo muita dificuldade de discernir qual caminho tomar na minha vida. Pode me dar uma palavra? E o Lucas Severo disse: Mentor, como seguir o melhor caminho se muitas vezes nos encontramos perdidos? Veja, meus queridos irmãos, só existe uma forma de se encontrar perdido: ou parado, ou desacreditado. A verdade é que nenhum deles é real. O ser humano jamais se perde. Realizamos e escolhemos muitas vezes caminhos obscuros na nossa jornada. Obscuros não pela condição errada da escolha, mas por ser muito sinuosos e então termos uma visão parcial do caminho. Todas as escolhas que vocês fizerem em suas vidas sempre trará bons caminhos, bons resultados, bons aprendizados. Não existe este ou aquele caminho sendo o mais certo e o mais correto. O resultado final sempre será o mesmo lugar. O que muda é os obstáculos que encontraremos ao longo do percurso, e não a direção. Por esse motivo que o ser humano jamais se perde. Mesmo das escolhas mais equivocadas, lançadas na direção do equívoco, da maldade, da perversidade, são caminhos muito sinuosos, de longos aclives e declives, terrenos acentuadíssimos, com precipícios, com pedras, com estradas a construir. Mas ele passará por este trajeto. E muito em breve encontrar-se-á no alto, na planície, aonde a sombra não mais se faz presente de forma constante. E ali naquela planície ele seguirá seu caminho rumo à estrela que o guia. Não é diferente com vocês. Costumamos dizer: siga as orientações da tua consciência, das tuas vontades, dos teus desejos, dos teus sonhos. Em resumo, do teu coração. Não para deixá-los à deriva em alto mar, mas para colocá-los seguros de que as suas escolhas, que os seus olhares são corretos e plenos. Tema menos e viva mais. É muito consolador pensar que nós sempre estamos na direção de voltar para casa, né? Que é na conexão com Deus outra vez, mesmo que a gente se sinta muito perdido.
Exatamente, amado filho. Isto demora muito para nós todos entendermos, mas quando entendemos, é inevitável o pensamento. Porque tudo era tão simples e eu compliquei tanto. É verdade. Acho que eu estou começando a descobrir isso, mentor. E agora nós estamos completando 50 minutos de gravação, mentor. Podemos fazer mais uma pergunta, meu filho, e aí encerramos. Ah, ótimo. Então, tenho aqui outra pergunta que é também muito parecida de duas pessoas, então eu vou juntar os dois comentários. A Fernanda Helena disse: Boa noite, mentor. Como posso ajudar uma pessoa com vícios? E o Sandro S. Cavalcante disse: Mestre, como posso emanar proteção e livramento das drogas para um familiar? Seria intervenção do livre-arbítrio? É uma pergunta que apareceu um pouco diferente umas semanas atrás. Sim. Primeiro, não me chamem de mestre, nem mentor eu sirvo. Só sou um amigo espiritual que vos ajuda, que vos auxilia dentro das minhas pequenas possibilidades, mas sempre com muito amor. O livre-arbítrio, ele é interferido quando nós vamos e queremos modificar a vida da pessoa. Quando de longe estamos apenas a orar por todos aqueles que amamos, não interferimos o livre-arbítrio. Então, pedimos às entidades de luz, aos orixás, aos caboclos, aos guardiões, a Jesus, a Deus, aos benfeitores, aos mentores. Veja a quantidade, a diversificação que as nossas fés possibilitam. A rogar por aqueles que amamos, diante daquilo que nós acreditamos ser o grande problema para a vida deles. Mas precisamos estar cientes de que também carregamos as nossas falhas e que muitas vezes não percebemos. Então a nós caberia dizer: Senhor, perdoe as falhas que possuo e não as vejo. Ajude-me a ser forte diante dos vícios que não consigo vislumbrar, mas também ampare o sofrimento causado pela droga, pelo vício, destes que amo, para que despertem e, ao despertar, possam procurar a ajuda necessária. Veja que neste pedido de preces, você não está interferindo. Você está pedindo para você o mesmo que pede para quem ama. É não para curar, mas para despertar, para que ele então tenha a lucidez de buscar o auxílio. Desta forma, jamais interferiremos no livre-arbítrio, mas poderá mover inúmeras forças para que os seus pedidos ocorram. E neste momento, eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a respirarem pausadamente e profundamente, enchendo seus pulmões aos poucos, de baixo até o alto. Neste momento, seus pulmões, seus alvéolos, todas as glândulas, todos os processos de irrigação sanguínea em seu corpo é tomada por uma grande luz que parte da iluminação do centro do seu peito e aonde seres angelicais estendem as mãos
ampliando esta força luminosa que liberta a mente, que liberta o espírito e que cura a matéria. Respire e sinta, dos pés à cabeça. Obrigado, Senhor, por intervir nestes que muito amo. Paz e luz. Eu me chamo Oikenaz. Fiquem com Deus. Então, na mensagem de hoje, o nosso amigo espiritual Oikenaz, ele falou sobre a vida na Terra e os ciclos a que estamos submetidos. As plantas têm esses ciclos desde a sementeira até a rega, o zelo e o crescimento e a frutificação. E a vida da existência humana também segue essa mesma lógica de início, meio e fim. Então nós temos a infância, os dias do crescimento, os dias atuais e a velhice, não é? E se a gente imagina a existência na Terra dentro de várias teorias, o que ele nos garantiu é que essas várias teorias, no fundo, elas vão se confluir, por mais que pareçam diferentes na hora que nós estamos abordando os diversos ângulos dessas teorias. Então, desse ponto de vista, tudo está certo. Todas as teorias têm algum ângulo correto. E depois ele fez uma comparação entre o micro e o macro, não é? E dentro dessa proporção de micro e macro, nós podemos passar por tudo, todas as experiências que escolhermos, né? Todas as experiências possíveis, que todas vão valer a pena. Depois, nas perguntas, várias vezes ele nos tocou com relatos emocionantes e desenvolvendo essa ideia, não é? De que todas as nossas experiências são válidas para o nosso crescimento. E como que estamos aí, Jordelê? Aéreo, tá? Como se a cabeça tivesse inchada e girando. É normal depois que volta de um acoplamento, assim, é normal essa sensação. E teve um relato longo sobre a época da crucificação, né? E a gente sabe que sempre que tem assim um relato longo em termos de visualização mental, é como se você fosse levado para o local, então às vezes demora a voltar, né? Mas linda live, espero que você se recupere rapidamente. Sim, daqui um pouco nós temos outra. Daqui um pouco nós temos outra. Sempre nós temos, não é? Sempre nós estamos aí. É que hoje, pessoal, hoje é sexta-feira, né? Então isso aqui agora é 15 horas. E daqui um pouco às 19 nós temos a gravação ao vivo de outra, né? Então é nesse sentido. Mas muito obrigado por estar com vocês. É sempre muito bom produzir, crescer e aprender. Que a paz e que a energia de Jesus esteja sempre com todos vocês. Um grande abraço. Boa noite. Nos vemos em breve. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.